Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula de Power BI aqui e dessa vez a gente vai te mostrar como que a gente pode transformar várias colunas em várias linhas no Power Query para que a gente consiga trabalhar melhor os nossos dados, beleza? Então, antes de tudo, o que a gente vai te explicar aqui é o seguinte. Primeiro a gente vai te apresentar o case, mas antes de apresentar o case, a gente vai te mostrar aqui o seguinte. Primeiro, no link da descrição tem essa planilha, beleza? Então baixa lá e acompanha com a gente aqui esse conteúdo, beleza? Então vê o vídeo, você pode ver ele todo, entender tudo que a gente está fazendo, anotar e tal. E depois você tenta replicar tudo que a gente está fazendo aqui, tranquilo? Além disso, se você quiser aprender Power BI também em um nível melhor aí, cara, começar a dar os teus primeiros passos dentro da ferramenta, a gente deixou um mini curso gratuito de Power BI na descrição. Então entra lá, baixa o mini curso para que você consiga montar um dashboard aí do zero, mesmo que você não saiba nada, e construir o teu primeiro projeto no Power BI. Fechado? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai te apresentar esse case agora para você entender um pouco melhor o que a gente vai precisar fazer. Beleza? Então, vamos lá. A gente pegou essa planilha aqui, tá? E aí, imagina que eu trabalho no RH de uma empresa e eu preciso tabular algumas informações referentes a um questionário que os gestores aqui da empresa respondem, tá? Então eu tenho aqui o nome do gestor, o Matheus Costa e a Luísa Gomes. Eles estão analisando 3 trainees que fizeram parte aqui de um projeto de uma loja de esporte, beleza? E ele é gerente da qualidade, que é o Matheus, e a Luísa, ela é coordenadora, tá? E aí, o trainee 1, que é o Pedro Santos, eles avaliam em notas de 1 a 6 algumas competências que são usadas para avaliar esses trainees aqui dentro da empresa. Então, padronização dos documentos, que é como que ele organiza os documentos dentro da rede da empresa. Habilidade de análise, né? Então, cara, se você compreende bem ali o que o teu cliente precisa dentro do projeto, você tem ali informações com qualidade, sempre busca novas informações e ideias para aplicar no projeto. Beleza? Então são essas 4 competências que são avaliadas dentro desses trainees aí dentro da empresa. Só que, qual é o problema dessa base aqui? A gente tem aqui o trainee 2, que é a Laura Ferreira, e aí sim eu repito as colunas aqui para esses caras. Então, vamos lá. O que a gente trouxe aqui é o seguinte, tá? Qual é o problema disso aqui? Quando a gente tem bases de dados que a gente cresce para coluna, ou seja, eu não consigo fazer, por exemplo, uma média da competência de padronização dos documentos. Por quê? Porque eu teria que tirar uma média dessa coluna, depois uma média dessa coluna aqui, ó, de padronização dos documentos, e depois outra coluna ali de padronização dos documentos referentes ao trainee 3. Então, é sempre importante que você, dentro do teu Power BI aí, dentro das tuas tabelas que você trabalha, você cresça os dados em uma coluna só, em linhas, e não ter os dados crescendo em colunas. Então, sempre que você pegar uma tabela crescendo em colunas, você vai precisar adotar esse padrão de tratamento de dados que a gente vai adotar aqui. Beleza? Então, a gente vai pegar essa base aqui e transformar em uma base trabalhável dentro do Power BI. Tranquilo? Então, só recapitulando, esse link aqui dessa planilha já está aqui na descrição, então você pode baixar e acompanhar na prática com a gente. Beleza? Então, a galera da edição, roda a vinheta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Se você quiser acompanhar pelo menos 3 aulas de Power BI, Excel ou VBA toda semana, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada do que a gente está falando aqui. E também baixe o material aqui da descrição, beleza? Já deixa o like aí também para que a gente possa distribuir esse vídeo para mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas aqui dentro do YouTube. Fechado? Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai importar essa tabela aí, beleza? Então sempre que eu estou importando uma base de dados aqui no Power BI, eu venho aqui em obter dados, então eu clico aqui nessa setinha do obter dados, e aí ó, eu vou clicar aqui em pasta de trabalho do Excel, que é uma planilha de Excel que a gente está baixando aqui, beleza? Então eu cliquei aqui no pasta de trabalho do Excel, estou aqui ó, na pasta desse arquivo, beleza? O nome desse arquivo aqui é qualidade de entregáveis, e aí eu vou clicar nele e vou clicar aqui no abrir, tranquilo? Então ó, cliquei aqui no abrir, e aí, maravilha, a gente vai conseguir abrir esse arquivo aí dentro do nosso Power BI. Beleza. Antes de abrir esse arquivo no Power BI, eu não vou precisar carregar esse arquivo direto no Power BI. Por quê? Porque eu preciso tratar esse arquivo primeiro. Então,
o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer o seguinte, eu vou clicar na checkboxzinha que tá aqui, né, referente à planilha que a gente vai trabalhar, beleza? E aí, ao invés de clicar no carregar, eu vou clicar no transformar dados, beleza? Porque no transformar dados, eu vou abrir o Power Query, que é basicamente ali a nossa ferramenta de tratamento de dados no Power BI, beleza? Então eu vou clicar aqui no transformar dados, e aí depois que eu clicar no transformar dados, ele vai abrir uma ferramenta de tratamento de dados, que é o Power Query. O Power Query é o nosso editor de consultas do Power BI, ou seja, isso aqui a gente vai usar basicamente para que a gente possa tratar os dados de uma forma melhor, para que a gente não precise ficar usando várias fórmulas e sempre que surgirem dados novos naquele arquivo ali, qualidade entregáveis, dentro daquela pasta no computador, quando eu clicar no atualizar, ele vai poder trazer os dados novos para mim. Então é sempre importante você passar aqui dentro do Power Query para você garantir que seus dados estão certinhos, tá? Além disso, o que a gente vai ver aqui no Power Query? Primeiro, você vai ter aqui sempre o nome da coluna, então aqui essa coluna aqui é nome, essa coluna aqui é projeto, seu cargo, trainee 1 e etc. E do lado do nome da coluna, você vai ver que tem o tipo de dado que está aqui. Então, por exemplo, nome é um dado textual, então ele está com um ABCzinho aqui. Projeto é um dado de texto, loja de esporte é uma palavra, então ele está com um ABCzinho aqui. Cargo também, né? Então eu tenho aqui padronização dos documentos, a gente tem, por exemplo, um número inteiro, que ele é um número de 1 a 6, beleza? Então eu estou aqui com o número 1, 2, 3 aqui, ó. Se você olhar para cá, ó, habilidade, tá com 1, 2, 3. Informações, aqui essa coluna, tá com 1, 2, 3. Então sempre eu vou ter o nome da coluna e o tipo de dado que ela tá carregando ali, beleza? E aí, a gente vai ter sempre duas guias aqui no Power Query, que é a guia transformar e a guia adicionar coluna. Quando eu tô na guia transformar, eu vou sempre fazer as modificações dentro daquela própria coluna, tá? Então, por exemplo, se eu tô aqui na guia transformar, só para você entender um pouquinho melhor, eu tô aqui na guia transformar, na coluna trainee 1. Então, se eu chego aqui na guia transformar e tento passar ela para maiúscula, só para você entender o raciocínio, não precisa fazer junto comigo, tá? Então, ó, tento passar ela para maiúscula, ele vai nessa própria coluna transformar o cara em maiúsculo, tá? Então, o Pedro Santos, que antes estava aqui com a primeira letra em maiúscula só, quando eu faço alguma alteração na guia transformar, a própria coluna já é transformada, beleza? Se eu faço a mesma tarefa, tá? Que é transformar uma guia aqui, né? Que é transformar aqui os caras na coluna adicionar coluna, o que vai acontecer? Se eu chego e faço a mesma tarefa, que é colocar a galera em maiúsculo, olha o que vai acontecer. Ele criou uma coluna lá no final da nossa tabela, tá? Na última coluna aqui da nossa tabela, com a transformação que eu queria fazer, com a tarefa que eu queria fazer ali. Então, a minha coluna com o texto que estava com a primeira maiúscula continuou aqui. Só que o que aconteceu? Eu adicionei uma coluna no final da tabela. Então, essa é a diferença entre a guia transformar e a guia adicionar coluna. Sempre eu vou ter aqui uma tarefa que eu queira fazer na própria coluna, eu vou fazer na guia transformar. Se eu quero fazer uma tarefa na guia, né, adicionar coluna, eu vou inserir uma coluna nova aqui dentro. Beleza? Então, só pra gente entender aí a diferença das duas. Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai precisar, sempre que eu pegar uma informação que ela tá em várias colunas diferentes e eu quero transformar ela para linhas, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, deixar aqui, selecionar todas as colunas que eu quero passar para linhas novas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó, clicar na padronização dos documentos, beleza? Que é essa coluna número 1 aqui. E aí eu vou pressionar o Shift, arrastar até o final aqui, ó. Então, ó, vou rolando com a barrinha aqui. E aí eu vou, com o Shift pressionado, selecionar a última coluna da tabela, que eu quero transformar. Só que, repara só, eu quero passar para linhas novas somente os atributos, né? Somente as colunas que têm as informações de notas. Eu não quero chegar aqui e passar, por exemplo, essa informação aqui do trainee 3. Ó. Se eu chegar um pouquinho aqui para o lado, eu vejo aqui o trainee 3. Então, o que eu vou fazer? Com o Ctrl pressionado, beleza? Com o Ctrl, que é a teclinha que está aí embaixo do teu teclado, no canto inferior esquerdo, beleza? Com o Ctrl, eu vou pressionar o Ctrl agora, larguei o Shift, vou pressionar o Ctrl e vou clicar no trainee 3, ó. Que aí ele vai desselecionar essa coluna. O que eu vou fazer agora? Soltei o Ctrl, vou rolar um pouquinho para o lado aqui, e aí, ó, achei a coluna trainee 2. Pressiono o Ctrl, clico com o botão esquerdo do mouse, geralmente que é o botão que você clica geralmente em tudo aí. Desmarquei aqui o trainee 2,
maravilha, e aí eu vou ter só as colunas de notas aqui selecionadas, ó, tá vendo? É muito melhor do que eu ficar selecionando várias colunas ao mesmo tempo. Eu selecionei todas e desmarquei a que eu não queria. E agora, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito em qualquer coluna que está selecionada, então eu voltei aqui para o início da tabela e vou clicar aqui na padronização dos documentos, beleza? Então, ó, botão direito do mouse, e aí, ó, eu vou vir aqui, ó, na parte de transformar colunas em linhas, ó, tá vendo? Então, ó, quando eu clico aqui no transformar colunas em linhas, olha o que vai acontecer. Cliquei aqui nesse cara, e aí, ó, ele já trouxe aqui pra gente, ó, várias colunas, né, novas, ou seja, todas aquelas colunas que eram, basicamente, colunas novas, ele transformou aqui, né, numa coluna só, e aí eu consigo ter a nota aqui, ó, em uma coluna inteira, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente isso aqui, tratar dessa forma. Show de bola! Agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar, agora, transformar esse cara aqui, ó, tá vendo? Então, o que eu vou fazer é, eu não posso chegar aqui e ter sempre esse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por quê? Eu preciso que padronização dos documentos seja uma informação única, tanto com o número 1, quanto com o número 2, quanto com o número 3, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nessa coluna, beleza? E aí sim, ó, eu posso dividir essa coluna, ó, tá vendo? Eu posso chegar aqui na guia transformar, e aí eu venho aqui na dividir coluna, ó. E aí, como que eu quero dividir? Eu quero dividir por delimitador, ó. Por quê? Todo mundo que está antes do ponto, eu quero que vá para uma coluna. Todo mundo que está depois do ponto, eu quero que vá para outra coluna. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui no dividir coluna, e aí sim, ó, eu venho aqui por delimitador. Tá vendo? Então, ó, por delimitador. Depois, eu seleciono aqui na caixinha que ele vai abrir o ponto, ó, ele já selecionou para mim. Vou dar um OK, beleza? E aí, ó, o que aconteceu? Ele já trouxe aqui pra gente, ó, essa coluna número 1 aqui, e aqui o atributo, que é basicamente aquela informação que a gente tinha ali, beleza? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou nomear essas colunas aqui, ó. Então, como é que eu faço para nomear uma coluna dentro do Power Query, por exemplo? Eu posso vir aqui no valor, clico aqui no valor com o botão direito, posso vir aqui no renomear, e aí sim, ó, eu tenho aqui, aí eu posso colocar, por exemplo, a nota. Então, dei um Enter aqui. E aí eu posso colocar aqui, ó, como a skill, ó. Então, ó, venho aqui com o botão direito, posso colocar aqui um renomear, e aí eu posso colocar skill, posso colocar como competência ou qualidade. Então eu vou botar aqui como, por exemplo, competência, beleza? Então, ó, dei um Enter, e aí maravilha. Agora, tem um problema também aqui dentro dessa informação, que é o seguinte, eu não consigo fazer um filtro, por exemplo, de qual trainee que eu estou analisando. Por quê? Eu tenho os trainees aqui em 3 colunas diferentes. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia passar, ao invés de ter 3 colunas diferentes, eu poderia fazer uma coluna única. Por quê? O cara que está com o número 1 aqui são as notas referentes ao trainee número 1, que é o Pedro. O cara que está com o número 2 são as notas referentes que está ao trainee 2, que é a Laura. O cara que está com o número 3 são as notas que é referente à Mônica. Então, o que eu vou fazer? Aqui na coluna atributo 1, ó, eu posso criar uma coluna condicional. Se esse cara aqui está com o número 1, vai ser Pedro, na coluna de trainee. Se o cara está com o número 2, vai ser Laura. Se o cara está com o número 3, vai ser Mônica. Então, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui na guia adicionar coluna, e aí eu posso usar essa informação aqui da coluna condicional. Beleza? Então, ó, condicional aqui, ó, coluna condicional, embaixo aqui de adicionar coluna. Tranquilo? Bom, tá curtindo até agora? Se você tá curtindo até aí, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando, dá um feedback aí pra gente. Pô, a didática tá maneira, tô curtindo, conseguindo acompanhar certinho. E também, cara, se você quiser receber várias videoaulas como essa aqui toda semana, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo aí e não perder nada. Beleza? Vamos que vamos. Então, o que eu vou fazer aqui é, vem aqui na coluna condicional, e aí, ó, vou selecionar aqui a coluna condicional, e aí sim, eu vou vir aqui e vou colocar o nome da coluna como trainee, ó. Beleza? Então, ó, trainee. E aí, eu posso selecionar. Se a coluna atributo 1, que era aquele númerozinho, for igual ao valor de número 1, a saída, ó, eu não vou colocar o nome do trainee. Por quê? Porque eu posso ter vários nomes diferentes aqui para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, nesse ABCzinho, eu vou trocar para selecionar uma coluna.
que aí ele vai pegar o valor da coluna. Ó. Então eu vou pegar o valor da coluna treine 1, adicionar cláusula. Ó. Se a atributo 1 for igual a 2, então eu vou pegar o valor da coluna. Então, ó, selecionei aqui uma coluna, treine 2, e aí se não for igual nem a coluna a número 1 e nem igual ao número 2, eu vou pegar o valor da coluna treine 3, ó. Tá vendo? Ó? Então, ó, treine 3, vou dar um OK, e aí a coluna trainee, ó, ela vai ser criada aqui, ó. Então, vou só movê-la para cá, ó. Então, ó, pressiono o botão esquerdo do mouse. Então, ó, botão esquerdo do mouse, pressiono aqui no título da coluna, e aí, ó, vou arrastar aqui para o nome do trainee, ó. Tá vendo, ó? Então, ó, posso mover ele para cá antes do trainee 1, beleza? Então, ó, já trouxe aqui para cá o trainee, e aí, ó, eu já tenho aqui trainee 1, trainee 2 e trainee 3. Não preciso mais dessas colunas. Então, o que eu posso fazer? Clico na trainee 1, pressiono o Shift. Então, ó, pressiono o Shift, que está aí em cima da tecla Ctrl e embaixo do Caps Lock ou do Fixa. Então, ó, pressionei o Shift, cliquei na trainee 3, e aí o que eu vou fazer? Botão direito do mouse, remover colunas. Beleza? Então, ó, remover colunas. Maravilha. E aí eu já tenho aqui bonitinho, posso remover esse atributo 1 também, ó. Então, ó, botão direito, remover. E aí sim eu já tenho esses dados tratados, ó. Tá vendo? E agora, o que a gente pode fazer? Agora, com todo mundo bonitinho aqui, né, as avaliações do Matheus, para cada trainee e etc., eu posso vir aqui dentro da página inicial e venho aqui no fechar e aplicar, ó. Então, ó, venho aqui no fechar e aplicar, maravilha. E aí o que vai acontecer? Ele já vai conseguir trazer toda a nossa coluna ali tratada dentro do Power Query. Basicamente, eu vou precisar olhar para essa coluna e falar assim, maravilha, já tenho todo mundo tratado aqui, e aí eu vou poder, por exemplo, fazer alguns filtros aqui, que a gente vai fazer aqui dentro do nosso gráfico. Tranquilo? Então, ó, ele está carregando ali os nossos dados, beleza, já carregou essas 24 linhas aqui pra gente, e a gente vai conseguir entender melhor por que a gente precisa, né, fazer esse tratamento de dados todo. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, posso adicionar aqui um gráfico. Então, como é que eu adicionaria um gráfico aqui referente a esse cara dentro do Power BI? Eu posso selecionar aqui um gráfico de coluna, então eu vim aqui, ó, no 1, 2, 3, 4. Então, ó, selecionei esse quarto gráfico aqui, ó, então cliquei nele aqui, beleza? Então, ó, depois que eu vim aqui, o que eu vou fazer? Selecionei aqui, maravilha, e aí vou fazer o seguinte, ó. Vou chegar aqui nesse gráfico, e aí no eixo X, que é o eixo que está deitado, eu vou selecionar, por exemplo, né, o trainee, tá? Então, ó, selecionei aqui o trainee, então, ó, vou selecionar o trainee para o eixo X, e aqui na nota, ó, eu vou vir aqui na nota e arrastar para eixo Y, beleza? E aí eu não quero que ele tire a soma, tá vendo, ó? Eu quero que ele tire a média, ó, então eu vou vir aqui nessa setinha, e aí eu posso vir aqui na média, ó, beleza? Então, ó, vim aqui na média, maravilha. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nesse pincelzinho de formatar o seu visual para colocar a média desses caras aqui. Então, ó, venho aqui no rótulo de dados, ó, e ativo esse cara. Tá vendo? E aí eu já tenho aqui, por exemplo, que a Laura tá com 5,75, a Laura tá com 5,50, o Pedro tá com 5,75 e a Mônica tá com 5,13. Beleza. Então, o que eu vou fazer é, posso aumentar um pouquinho o tamanho desses rótulos, ó. Então, venho aqui nos rótulos de dados. E aí, venho aqui embaixo em valores, ó. E aí, depois de selecionar valores, eu posso botar o valor tamanho 15 ali, se eu quiser, ó. E aí, eu já tenho aqui, por exemplo. E aí, olha só que maneiro. O que a gente poderia fazer de uma forma mais fácil também? Se eu clicar fora aqui do nosso gráfico, ó. Então, ó, cliquei fora aqui do nosso gráfico. O que a gente vai fazer? A gente pode colocar uma segmentação de dados aqui também, ó. Que é basicamente esse carinha aqui, ó. Essa tabelinha com um funilzinho. Então, eu vou clicar aqui na segmentação. Arrastei aqui, beleza, e aí eu poderia colocar a competência, ó. Então se eu clico aqui na checkboxzinha da competência, ó, eu já vou ter aqui, ó, as 4 competências que a gente avaliou aqui. Então vamos ver, por exemplo, na habilidade de análise, como é que tá a nota deles, ó. Na habilidade de análise, ó, tá filtrando aqui, o Pedro Santos tá com 6, a Laura tá com 5,50 e a Mônica tá com 5. Beleza. Quando eu tô aqui, né, na informações com qualidade, eu já vejo que o Pedro, por exemplo, tá com 6, a Laura com 5,50 e a Mônica com 5. Sempre busca novas informações, vamos ver. A Laura, ó, já tá com 5,50 e o Pedro tá pior, ó, tá com 5. E a Mônica com 5 também. E a padronização dos documentos, o Pedro vai bem também e a Mônica vai com 5,50 junto com a Laura.
Então eu conseguiria ver todas as informações ali de uma forma muito mais fácil e principalmente ali com tomada de decisão, para as pessoas entenderem qual consultor ali, o trainee, está melhor, qual é a habilidade que cada um precisa desenvolver mais, e etc. Então, fazendo isso, esse tratamento de dados todo no Power Query, a gente consegue fazer e analisar N informações ali, principalmente muito mais fácil para a gente tomar as decisões aqui dentro do Power BI. Beleza? Bom, espero que tenha feito muito sentido para você. Se você chegou até o final dessa aula, deixa um comentário aqui, cheguei até o final, mostra para a galera aqui que você chegou até o final. E também, se você quiser acompanhar várias videoaulas como essa aqui, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Beleza? Além disso, não deixa de baixar o mini curso gratuito que a gente deixou no link da descrição para você aprender Power BI e construir um projeto do zero aqui com a gente. E eu espero que tenha feito sentido demais para você. Espero que a gente tenha agregado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço.